SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Nosso país é tão grande que o clima muda de região para região. Isso sem falar nas variações de temperatura em um único dia. Quando o dia está quente e à tarde chega um friozinho, por exemplo, é espirro para cá, tosse para lá. E muitas pessoas acabam ficando gripadas ou resfriadas. E não é só isso não, Robson. O próprio clima quente é a porta de entrada para diversas doenças, como dengue, zika e chikungunya. Esses problemas vêm sendo bastante comentados nos noticiários e têm afetado a saúde dos brasileiros. É verdade, Mariana. Quem não se lembra dos alertas sobre bebês com microcefalia, doença relacionada ao vírus Zika? Bom, esses e outros assuntos a gente aprofunda agora em mais um Almanac Saúde. No mundo, ele é conhecido como mosquito da febre amarela. Já no Brasil, o seu nome popular é mosquito da dengue e, mais recentemente, da zika e da chikungunya. Hoje vamos falar bastante sobre o Aedes aegypti. Você também vai conhecer a diferença entre resfriado e gripe. E ainda, como os sintomas podem ser confundidos com as doenças transmitidas pelo mosquito. Nos últimos tempos, o Brasil registrou um aumento nos casos de infecções como chikungunya, zika e dengue. Você já se perguntou por que esse mosquito transmite tantas doenças? Vindo de lugares silvestres da África, o mosquito Aedes aegypti chegou às Américas de navio durante a colonização. Com os anos, desenvolveu a capacidade de se adaptar a ambientes urbanos e se especializou em dividir espaço com o homem, o que o ajudou a se tornar um transmissor de doenças. As fêmeas depositam os ovos em água parada e bastam só alguns pingos d'água para que eles se desenvolvam rapidamente. Esses ovos podem permanecer por até 1 ano intactos em lugares secos. As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti vieram com a maior força nos últimos tempos. O professor da Universidade de Brasília, do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, Pedro Luiz Tawil, vai nos explicar por que esse animal tão pequeno se tornou uma ameaça para a saúde pública aqui no Brasil. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, o mosquito da dengue não era tão resistente, não é? Dengue é uma doença chamada doença reemergente. Já é conhecida desde o século XVIII. Porém, depois do final da guerra, da Segunda Grande Guerra, no Sudeste Asiático, houve um fluxo migratório muito grande de pessoas que viviam em área rural para a área urbana. E as condições de vida dessas pessoas favoreceram a proliferação desse mosquito, que é hoje o grande responsável pela reemergência de dengue e dessas duas outras doenças, agora bem mais tardiamente, chikungunya e zika. Nós tivemos migração rural-urbana, pessoas vivendo em condições precárias de saneamento e habitação. A produção industrial moderna se diferenciou na produção de embalagens descartáveis, que quando não dispostas adequadamente no meio ambiente, se comportam como criadouros. Infelizmente acontece com muita frequência. Né? Muita frequência. É isopor, é plástico. Até a tampinha, de repente, de uma garrafa. Tampinha de garrafa. Já é o suficiente. Piscina não tratada. Doutor, eu gostaria também que você explicasse o ciclo de vida desse mosquito. A fêmea do mosquito, ela coloca seus ovos não na água, ela coloca na beirada da água. Depois que ele tem contato com a água, ele eclode, vai para a larva, pupa e depois vira adulto. A vida dele como adulto é em torno de 45 a 60 dias. E todo Aedes aegypti é um transmissor da dengue? Se tiver infectado. Se ele pica uma pessoa com dengue aqui, na fase em que a pessoa tem o vírus no sangue circulante, sim, e imediatamente ele picar uma outra pessoa, ele não transmite. Não é naquele momento, mas ele precisa de um tempo, um desenvolvimento de 7 a 10 dias, para o vírus passar do intestino do mosquito até as glândulas salivares dele, para ele picar novamente uma outra pessoa e aí transmitir o vírus. É possível pegar dengue, zika e chikungunya mais de uma vez? Dengue sim. Dengue nós podemos pegar 4 vezes, porque nós temos 4 sorotipos que produzem imunidades específicas, mas não cruzadas. Zika
só uma vez, acredita-se que seja uma vez só. Como chikungunya, uma vez só, porque com analogia para outras arboviroses que promovem a proteção com anticorpos permanentes, né? A gente não tem como falar de Zika sem mencionar a microcefalia, né? Falar da microcefalia é muito duro, é dramático. Você comprometeu uma outra geração. Nós temos mais ou menos mais de 2.000 casos já de microcefalia no Brasil e com um grau de comprometimento variável, mas muito grave. E com isso, as pessoas exigem assistência específica que não é tão disponível no setor público. Por exemplo, fonoaudiologia, fisioterapia, estimulação precoce. Agora, a gente indo para o ambiente de trabalho, como as empresas elas podem contribuir para se evitar o aparecimento dessas doenças? Olha, fundamentalmente, vigiar a presença de coleções de água potencialmente criadoras do mosquito. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se for mulher gestante, ter mais cuidado ainda, recomendando o uso de repelente. Campanhas educativas, o que você acha? Fundamental. As crianças nas escolas, elas precisam entender primeiro como se transmitem essas doenças. Como se pode reduzir a densidade de infestação. É uma coisa direta. Quanto mais mosquito eu tiver, maior é o risco de transmissão. Então, se eu tiver uma baixa infestação, o risco existe, mas é menor. Diminui. Educação, saneamento, melhoria de habitação. Por aí a gente vê que é uma atividade multissetorial para se conseguir algum efeito. Sim. Gripe e resfriado são coisas diferentes. O resfriado deixa a pessoa meio indisposta e é desencadeado por vários tipos de vírus, como o rinovírus. Costuma durar de 2 a 4 dias e a febre, se existir, é baixa. Congestão nasal, rouquidão e mal-estar podem aparecer. Num estado mais avançado, pode ocasionar otite, sinusite, bronquite e doenças mais graves. Já a gripe, causada pelo vírus influenza, tem chances de matar. As principais reações são dor de garganta, coriza e irritação nos olhos e nos ouvidos. Dura cerca de 1 semana e vem acompanhada de febre alta. Tudo isso pode evoluir para uma pneumonia ou uma deficiência do sistema imunológico. Foi isso que aconteceu no século passado, durante uma das maiores epidemias da história. Milhões de pessoas foram dizimadas pela gripe espanhola. Pelo menos 1/5 da população mundial contraiu a doença sem saber como se defender. Os sintomas eram violentos, calafrios tão intensos que os cobertores se tornavam inúteis. Depois, vinham tosses com sangue, os pés ficavam pretos e o pulmão se enchia de secreção. Tudo isso a uma velocidade assustadora. Da saúde à morte passavam-se poucos dias, ou até mesmo horas. Sozinha, a gripe espanhola matou cerca de 50 milhões de pessoas, mais que a Primeira Guerra Mundial, que deixou 10 milhões de vítimas fatais. Uma das vítimas da gripe espanhola foi o presidente brasileiro Rodrigues Alves, que morreu antes de tomar posse. Com os avanços da medicina e da ciência, dificilmente uma epidemia com essa proporção aconteceria nos dias de hoje. Mas ainda assim, a gripe pode causar várias infecções, como a pneumonia, responsável por muitas internações hospitalares no país. Para evitar essa doença, algumas empresas implementaram programas de saúde no seu dia a dia. É isso mesmo, Robson. Hoje a gente vai ver como uma empresa daqui de São Paulo atua para deixar o vírus da gripe bem longe dos seus colaboradores. Há quanto tempo que você trabalha aqui, Ana? Há 23 anos. Comecei aqui como estagiária. Você pegou, então, todo o processo da campanha da gripe, né? Sim, desde o início, né? As campanhas iniciaram-se em 1997, foi quando a gente realmente iniciou esse investimento nas campanhas de vacinação de gripe. Então, eu posso dizer que em todos esses anos eu fui vacinada também. E isso impacta diretamente na produtividade deles, né? Na qualidade de vida? Sim, porque especialmente no período de inverno, nós percebemos que a incidência de gripe, obviamente, é maior
maior. Com a vacinação, a gente percebe que tem um grau menor de absenteísmo. É um investimento que a empresa considera importante. O bem-estar do empregado é importante. A gente tem uma série de equipamentos na fábrica, mas sem as pessoas isso não funciona. E se a gente também olhar ao médio e longo prazo, nos custos de assistência médica também, porque nós vamos ter menos pessoas doentes. Daí a importância de se investir nesses programas. Meu nome é Cristiane Vieira de Andrade, fiz 2 anos e meio de Senai aqui dentro da empresa e após o término eu ingressei na empresa, na organização, trabalhei em algumas áreas, passei pelo prédio 45, que é o motor, trabalhei no prédio 41, que é a cabine aqui em cima, trabalhei na área de logística, após a área de logística eu vim parar aqui em compras, estou aqui há 1 ano e 8 meses. E como que essa campanha de imunização aqui dentro da empresa ajuda você a manter a sua saúde? Desde que eu comecei a tomar a vacina aqui dentro da empresa, as crises de gripe têm diminuído. Então, para nós é muito importante, mesmo porque nós ficamos em ambiente fechado, muitas pessoas. Então, é um ambiente que, se as pessoas estiverem desprotegidas, acaba tendo quadros elevados de gripe e muitos afastamentos da empresa. Esse interesse por essa vacinação, por esse aumento da imunização contra a gripe, começou com essa ideia de realmente de melhorar a qualidade de vida dos nossos empregados, que por consequência, não tendo o fenômeno da gripe, tem uma qualidade de vida e lógico que isso traz uma diminuição também de outros tipos de patologias do sistema respiratório, amidalites, sinusites e até quadros mais graves como pneumonias, que geralmente se iniciam após um episódio de gripe mais forte. Quando você consegue evitar ou diminuir ou minimizar esse quadro de gripe, todos os fenômenos, inclusive os fenômenos alérgicos, acabam sendo atenuados e minimizados por esse fenômeno de uma maior resistência adquirida com a vacinação recorrente em vários anos seguidos. A Organização Mundial de Saúde analisa quais são os vírus mais comuns na população no hemisfério norte e monta uma vacina para o hemisfério sul no inverno seguinte. E assim sucessivamente, ou seja, a cada ano isso vai acontecendo novamente. Por isso que é necessário que todo ano você faça uma nova vacina. O ato de vacinar, de tomar a vacina, é apenas um dos atos que a pessoa faz para melhorar essa contaminação. Então, todas essas medidas de higiene, como lavar as mãos, não tossir de frente para a pessoa, toda vez que for tossir ou espirrar, cobrir o nariz da sua boca, ou usar máscaras, evitar ambientes fechados, sem ventilação. Tudo isso são orientações que o nosso funcionário recebe durante esse período para que para levar essa consciência depois, né? Como se fosse um grau de elevação de imunização geral de toda a empresa. A campanha ela inclui desde a vacina aos cuidados que são passados para os colaboradores para eles saberem como lidar e prevenir a gripe também. E você é responsável pelas vacinas. Isso. A partir do momento que a gente compra as vacinas, né, existe todo um processo de conservação, aplicação, né, da vacina para a campanha acontecer da melhor maneira possível. Então, a gente tem que respeitar a temperatura para não perder essa vacina. O local de aplicação também é importante, né? E quanto tempo dura a campanha? A campanha dura aproximadamente 1 semana e geralmente a gente realiza nos meses que antecedem o inverno. Então, em abril, no máximo maio, a campanha já acontece. No último ano, foram vacinados aproximadamente 6.800 funcionários e a campanha também se estende aos familiares, onde eles adquirem a vacina por um valor menor, né, reduzido. E também é muito importante que os familiares sejam vacinados, né? E como que é a adesão dos colaboradores? Eles vêm de boa, não, estou indo lá para me imunizar, ou tem alguns que ainda têm medo da picada, dói, como é que é? Existe um pouco de receio, mas eles, como sabem da importância da vacina, acabam aderindo, né? Aproximadamente 65%, 70% dos funcionários acabam recebendo a vacina e eu acho que entenderam a importância. Em tempos de epidemias virais, febre e mal-estar podem causar suspeita de gripe ou então de dengue, zika ou chikungunya. Mas como diferenciar essas doenças? Isso é o que vamos ver agora. A
maior diferença entre a transmissão do vírus da gripe, conhecido como influenza, e os da dengue, zika e chikungunya é que o da gripe circula sozinho pelo ar, ou seja, passa diretamente da pessoa contaminada para outra, pelo próprio ar ou por secreções. Isso pode acontecer pelo espirro, tosse, beijo e até aperto de mãos, quando não estão limpas. O vírus pode estar em qualquer coisa que a pessoa toca, desde corrimão, talheres, objetos pessoais ou até uma simples caneta. Apesar dos sintomas comuns, as congestões, coriza nasal, espirros, tosses e dores de garganta são mais fortes em quem tem gripe. Já quem está com dengue tem poucos sintomas como esses, mas sente muita dor de cabeça e uma dor característica atrás dos olhos. Se a dengue for hemorrágica, o quadro é bem mais intenso. Dores abdominais, manchas roxas pelo corpo, desconforto e sangramentos na boca, nariz e gengiva podem aparecer. Os sintomas da zika são bem mais leves. Pouca congestão nasal e pequenas manchas vermelhas que podem coçar, parecendo uma alergia, são algumas das características. Quem é infectado com o vírus da chikungunya tende a ter dores nas articulações dos pés, pulsos e tornozelos. O ideal é procurar o médico em casos de suspeita de alguma dessas doenças. Realmente, saber qual vírus está afetando a nossa saúde é muito importante. Agora, vamos às ruas ver como anda o conhecimento da população sobre o Aedes aegypti. A Blitz da Saúde de hoje está no centro de Brasília para testar o conhecimento das pessoas sobre dengue. Junto comigo, o especialista em medicina tropical, Dr. Dalci Albuquerque Filho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Mariana. Vamos avaliar aqui o nosso trabalho dos últimos anos. Vamos avaliar também o conhecimento das pessoas, né, doutor? E olha, acho que vem vindo alguém. Vou abordar. Só um minutinho. Oi, tudo bem? Como você chama? João Victor. João Vitor, você foi parado pela Blitz da Saúde. Esse aqui é o Dr. Dalci, especialista em medicina tropical. E o assunto aqui é dengue. Doença muito perigosa. Bastante, né? Bastante. Você já teve dengue? Não, nunca. Vamos então a um pequeno teste, pode ser? Pode. João Vitor, quem é que transmite a dengue? O Aedes aegypti. Tá certo, doutor? Tá certíssimo. Quem transmite a dengue? O mosquito macho ou o mosquito fêmea? A fêmea. Perfeito. Você sabia que as suas roupas também podem ser repelente do mosquito? Não, não sabia. É verdade, não é exatamente repelente. Quer dizer, o mosquito ele teria uma atração especial por pessoas com roupa escura, que é uma forma dele se camuflar. Ele sabe muito bem que se ele posar numa superfície branca, clara, ele vai ser visto. O João Vitor tá de calça jeans clara, então já repele. Só que ele tem um buraco no joelho, né, doutor? O mosquito pode picar bem ali no joelho dele, não pode? Sem dúvida. E o Aedes aegypti, ele normalmente prefere as partes baixas do corpo. Obrigada, viu, João? E repelente nesse joelho aí, hein? Nos dois. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como você chama? Adriana. Você sabia, Adriana, que se você pegar a chikungunya, você não vai conseguir digitar no celular? Não, não sabia. Não é verdade, doutor? Sim, a chikungunya ela provoca muita dor nas juntas e pequenas coisas, inclusive como digitar celular ou deslocamentos pequenos ficam prejudicados. E você sabe o que é chikungunya? Não especificamente, sei mais do que a dengue, mas sei que é provocada pelo mosquito. Chikungunya é um vírus que também é transmitido pelo mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que provoca febre, mal-estar, dor no corpo e especificamente essa dor nas juntas. Se você pegasse a chikungunya, como é que você ia fazer aí para conversar na sua rede social? Não ia conversar, né? Porque não ia ter como, né, conversar. Não ia ter nem força para segurar o botãozinho para mandar um áudio, doutor? Não é questão de força, é dor. Quer dizer, com um pequeno movimento de segurar pequenas coisas, segurar um garfo, às vezes, até isso, você tem dificuldade porque a articulação fica muito inflamada, muito dolorida. Você se previne? Sim, na minha casa, sim, todos nós. Até porque meu te pegou, né? Lá na minha casa não tem nada que possa vir a trazer esse mosquitinho. Eu espero que meus vizinhos estejam fazendo o mesmo que eu também. Vou deixar você de volta aí na sua rede social. Adriana, muito obrigada, viu? Nada, obrigada a vocês. Até mais. Vamos lá, doutor, vamos para lá. Não sei, eu tô pensando em pegar mais alguém. Olha só, está dando mole, hein?
Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Pode falar um pouquinho com a gente? Sim, dependendo. Como você chama? José Ribamar. Esse aqui é o seu Dalci, nosso especialista em medicina tropical. O senhor está no quadro Blitz da Saúde do Almanac Saúde. Beleza. No que nós podemos colaborar? Você sabe quem é que transmite a dengue? Sim, mosquitinho, aquele bichinho perigosíssimo, né? Como ele chama? E agora? Lembra do nome sei. dele? Não lembro, não sei. É o Aedes aegypti. Mas o importante é que o Ribamar sabe que é um mosquito. O nome dele, você não vai pedir identidade do mosquito. Evite ser picado pelo mosquito e que ele prolifere, né? Você tá lá sentado na sua casa e de repente você vê um mosquito e fala, peraí, pare, você é o mosquito da dengue? Deixa eu ver o seu documento. Vamos, vai se identificando. Não, isso não, né? Agora sei como realmente deve se evitar, né? Isso eu acho que é importante. Não deixar reservatório de águas sujas, não deixar tampinhas de garrafa, pneus, enfim, não deixe água parada. Esse parece que é o grande problema, é água parada. Eu acho que é isso aí. O Ribamar sabe o que é importante saber. Sabe? Quer dizer, que é um mosquito que transmite e sabe que a melhor forma da gente prevenir a transmissão dessas doenças é evitar, deixar a água parada e, principalmente, executar essa ação, né? Doutor, existe vacina para dengue? Sim, se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu ia te dizer que não. Mas felizmente hoje já existe uma vacina em produção comercial, distribuição comercial. Ela ainda tem alguns probleminhas de forma de tomar e tudo mais. Ela ainda não está disponível na rede pública, mas já existe uma vacina contra a dengue e nós temos a perspectiva de nos próximos anos, poucos anos, existirem outras, talvez até mais efetivo, mas de qualquer maneira a resposta é sim, já existe uma vacina contra a dengue. A melhor vacina ainda é a prevenção? Sem dúvida, a melhor vacina ainda é a prevenção. Que bom, né, doutora? A gente viu que as pessoas estão bem informadas. Sim, verdade. Aqui em Brasília, especialmente de 2009, 10 para cá, o número de casos aumentou muito, então foi um sem número de campanhas de televisão, de rádio, entrevistas, campanha nas escolas. As pessoas acabam sendo bem informadas, o que de uma certa forma deixa a gente apreensivo, porque apesar de tudo isso, apesar das pessoas estarem sabendo, o número de casos de dengue continua aumentando, continua acontecendo. É por isso que a gente fica aqui com a nossa Blitz da Saúde e você continua se prevenindo em casa, porque a sua melhor informação é a sua maior prevenção. Até o próximo Blitz da Saúde. Chegamos ao fim de mais um Almanac Saúde. Depois de tantas informações e alertas, não restam dúvidas. Todos nós devemos fazer a nossa parte para evitar essas doenças. Lembrando que, além da vacina, a melhor forma de prevenir a gripe é lavarmos muito bem as mãos antes das refeições ou depois de espirrar ou tossir. Manter nossas mãos limpas reduz a chance de ficarmos doentes. É verdade. Além disso, para manter uma vida saudável, coma bem, faça exercícios e não deixe a gripe chegar perto, hein? Até o próximo Almanac Saúde! Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.